sombra da tributação dos dividendos paira de novo no ar. O atual governo já declara sua intenção de acabar com os juros sobre capital próprio. Qual será o impacto dessas propostas para os investidores focados na construção de renda passiva? Ainda vai valer a pena esse tipo de estratégia? Será sobre isso que nós conversaremos no vídeo de hoje. Venha comigo. Olá, meu nome é Miguel Ibiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso, e aqui você irá encontrar um conteúdo de qualidade sobre investimento a longo prazo em ações e fundos imobiliários para a construção de renda passiva. A declaração do ministro da Economia, Fernando Haddad, sobre a possibilidade da extinção dos juros sobre capital próprio aumenta o medo dos investidores de verem a sombra da tributação dos dividendos ser levantada mais uma vez pelo governo. Vamos começar a nossa análise falando primeiro sobre os juros sobre capital próprio e explicando por que o governo tem a intenção de extinguir com o JCP, já que esses recursos já são tributados para nós investidores. Pelo seguinte motivo: quando esses recursos saem da empresa na qualidade de JCP, eles são contabilizados na companhia na qualidade de despesa, diferente dos dividendos que saem da companhia como retirada de lucro. Então, no momento em que a empresa retira esses recursos da companhia e contabiliza isto como despesa, está ocorrendo uma diminuição da base tributária desta empresa, pois esses recursos, como dissemos, está saindo do lucro bruto e não do lucro líquido na qualidade de dividendos. Por isso, aqui no Brasil, muitas empresas, principalmente os bancos, optam por distribuir grande parte dos seus recursos na qualidade de JCP, ao invés de distribuir na qualidade de dividendos. Haja vista que os dividendos sairão do lucro líquido e esses recursos já passaram por toda a cadeia produtiva e tributária da companhia. Por isso que quando nós chegamos no lucro líquido, aquele dinheiro ele já foi tributado. Razão pela qual aqui no Brasil ainda vigora o entendimento que eventual tributação dos dividendos constituiria, na verdade, um verdadeiro bis in idem, ou seja, uma bitributação, pois esses recursos já seriam tributados dentro da companhia e no momento em que saíssem para cair no bolso dos investidores, estaria sendo tributado novamente. Mas, Miguel, existe a possibilidade real de, desta vez, essa proposta ser apresentada pelo governo e efetivamente implementada? E a resposta é sim. E eu explico por quê. Em relação ao fim do JCP, realmente pelo fato desse mecanismo acabar resultando numa diminuição da base tributária das companhias e, consequentemente, numa diminuição da arrecadação tributária do governo. E vale ressaltar que em pouquíssimos países ainda temos a presença dos juros sobre capital próprio. E quando nós olhamos a possibilidade da tributação dos dividendos, infelizmente o cenário internacional também não nos favorece, pois são inúmeros os países onde os dividendos já são tributados, como por exemplo Estados Unidos e Alemanha, sendo que nos Estados Unidos a alíquota de tributação dos dividendos é de 30%, ocorrendo já direto na fonte. Esse dinheiro, quando cai na conta, já cai descontado. Algo semelhante ao que ocorre aqui no Brasil com o pagamento dos juros sobre capital próprio, quando esse dinheiro cai na conta dos investidores já líquido, sendo descontado direto na fonte. Em resumo, o que eu quero lhe dizer é que quando nós olhamos o cenário internacional, tudo nos leva a crer que a extinção dos juros sobre capital próprio e a tributação dos dividendos aqui no Brasil será apenas uma questão de tempo. Se não ocorrer nesse governo, ocorrerá em outro. E por que no atual governo nós temos tanta possibilidade de tais medidas serem implementadas? Como já era de se esperar, o atual governo assumiu o poder disposto a permanecer por longa data. E uma das suas pautas, ao que tudo indica, é abrir a torneira não só para as políticas sociais, mas até mesmo para o reajuste do funcionalismo público. E aqui nenhuma crítica, creio que são duas pautas extremamente relevantes. Mas é um fato econômico que não pode
pode ser ignorado. Quando eu aumento os meus gastos, necessariamente eu tenho que aumentar os meus ganhos. Caso contrário, será apenas uma questão de tempo para que eu entre no vermelho. E esta regra vale para uma pessoa física, para uma empresa e também para o governo. E a extinção dos juros sobre capital próprio e a tributação dos dividendos inegavelmente será uma possibilidade real de aumentar a arrecadação do atual governo. É certo que quando nós olhamos para fora e vemos a alta tributação dos dividendos que ocorrem, por exemplo, nos Estados Unidos, é justificada por todo o retorno que os investidores e a população têm num país de primeiro mundo, não só em desenvolvimento, como também em serviços públicos. Algo que, infelizmente, aqui no Brasil está longe de ser uma realidade. E Miguel, e se essas medidas passarem, ainda valerá a pena o investimento com a estratégia na construção de renda passiva? Claro que sim. Mesmo nos Estados Unidos, onde os dividendos já são tributados há décadas, ainda temos claramente a estratégia focada no recebimento de dividendos, onde investidores buscam empresas consolidadas no mercado que pagam dividendos com recorrência há anos. E o mesmo ocorrerá aqui no Brasil. Agora, convenhamos, o melhor é que essas medidas não fossem implementadas nunca e que continuássemos com os dividendos isentos de tributação. Mas se porventura essa medida for aprovada, paciência. Sigamos em frente cumprindo com o nosso papel de investidores de longo prazo, fazendo os nossos aportes todos os meses, escolhendo bons ativos para compor o nosso portfólio, reinvestindo os dividendos recebidos de nossas ações e fundos imobiliários e, por fim, mantendo a nossa paciência e disciplina como investidores de longo prazo. Pois eu lhe pergunto, você tomou a decisão de parar de trabalhar porque você sabe que parte da sua remuneração será tributada pelo governo? Você tomou a decisão de parar de comprar bens de consumo, como roupas, calçados, alimentos, utensílios, porque parte do preço que você pagará será tributo? É claro que não. Então, tudo isso faz parte do jogo. E se você deseja aprender a investir com foco no recebimento de dividendos para que você possa construir a sua renda passiva na Bolsa de Valores, investindo não apenas em ações, mas também em fundos imobiliários, através de um método simples e eficiente, eu te convido a conhecer o nosso treinamento Minha Renda Passiva. Nós vamos deixar o link na descrição desse vídeo. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e coloque aqui embaixo a sua opinião. O que você acha da possibilidade real da tributação dos dividendos? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.